Olá! O Pantanal é a maior área úmida continental do planeta. Seus 210 mil quilômetros quadrados, 80% de áreas inundáveis, correspondem à soma das áreas de Bélgica, Suíça e Portugal e Holanda somados. A Amazônia é uma floresta tropical úmida que se estende ao longo do rio Amazonas e seus afluentes. Ele é o eixo da bacia hidrográfica amazônica e desce do alto dos Andes até o Oceano Atlântico. As águas que chegam ao mar correspondem a um sexto de toda a água doce que deságua nos oceanos do mundo todo. Ambos são patrimônio nacional e também patrimônio natural da humanidade pela sua importância para a sobrevivência do planeta e sua biodiversidade. E apesar dessa grandiosidade, estamos falando de dois biomas extremamente complexos e delicados, que hoje são ameaçados pelo fogo e pela seca, e podem estar perto de um ponto de não retorno. Esse é aquele momento em que se chega a um estágio crítico, nos quais as condições mudam de tal maneira que torna-se impossível reverter para o estado anterior ou restaurar o equilíbrio original. De acordo com cientistas, estamos vivendo um círculo vicioso. O El Niño muda o regime de águas, o aquecimento global faz subir as temperaturas e o desmatamento deixa o terreno propício a incêndios. É possível reverter esse quadro? O Expressão Nacional faz essa pergunta para o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, o professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, José Francisco Gonçalves Júnior, e pelo Zoom, a pesquisadora do Centro de Pesquisas do Pantanal, Kátia Nunes da Cunha. Muito obrigada aos senhores por terem aceito o nosso convite. Eu queria começar por uma questão histórica, né? A Amazônia sofreu secas extremas ligadas ao fenômeno El Niño em 2005, 2010, 2015 e 2016 e agora 2022, 2023, quiçá 2024. O que nos permite dizer que essa seca atual não é só uma continuidade do fenômeno El Niño, mas uma decorrência das mudanças climáticas ou de um transtorno que está acontecendo no clima. Professor, o senhor pode começar para... É importante a gente entender, eu vou começar de um passado longínquo no Pleistoceno, né, cerca de 30 milhões de anos atrás. A América do Sul toda, nesse período, era uma grande savana. E era um momento em que o mundo estava saindo de um período de glacial para interglacial. O que significa isso? Mais frio para mais quente. E nesse período do Pleistoceno, a América do Sul toda era mais fria do que nos dias de hoje. E o que traz o frio à América do Sul? Traz seca. É exatamente o que a gente chama do processo de savanização aconteceu no passado. Essa savanização hoje que acontece na América do Sul e nos biomas brasileiros é decorrente, sim, da mudança do clima, porque se a gente olhar as médias de temperatura na parte central do Brasil, ela tende a diminuir frente às zonas polares que tendem a aquecer muito. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente usa sempre a média global aumentando, é verdade, mas outras regiões elas vão ficar mais frias. O Brasil, o centro do Brasil, tende a ficar mais frio. Isso vai trazer seca. Essa alteração do regime de massas de ar, né, dos ventos que eram mais úmidos, eles começam a ficar mais seco e cessar o que a gente chama de rio voador, que vem da Amazônia para o sul do Brasil. Isso passa em cima do Pantanal, em cima do Cerrado brasileiro, e isso está levando a Amazônia a perder umidade e, consequentemente, toda a América do Sul perder umidade. Professora Kátia, em que medida a gente pode atribuir só ao El Niño ou a outras alterações climáticas? Essa questão da seca que está atingindo essas regiões. Acho que, sem sombra de dúvida, a questão da seca é uma questão climática, tá? Essa questão climática é que nós temos que entender que processos estão alterando, estão participando. Como o professor anterior disse, nós dependemos muito da precipitação, que é todo um funcionamento de clima na América do Sul, no Atlântico, e que é global.
né, para poder essa circulação desse ar e que promove ar quente e ar frio, carregado de umidades, produção de chuvas e assim por diante. Mas em 1960, década de 60 e 70, o Pantanal teve sim também uma grande seca e depois o incêndio. Então, nós vemos na régua, no histórico da régua, por exemplo, de Ladário, que tem o registro mais antigo sobre nível de água na região pantaneira, no Rio Paraguai, que é de 1900 até atual. Então, nós temos uns picos de anos secos, mas logo em seguida nós temos também de inundação. Então, estava equilibrado. Mas no registro de 1900, na década de 1960, então, mostra uma presença de seca. Bom, em 74, teve a grande inundação no Pantanal, que houve todo um problema econômico, porque matrizes de animais foram perdidas, fazendas deixaram de ter acesso e assim por diante, que houve todo um declínio econômico dentro do Pantanal. E por isso nós passamos uns 20 anos com períodos de mais umidade. Mas se você olha agora todo o trabalho executado tanto pelo INPE, pelo Mapa Bioma, pelo LASA, você vê esse declínio de perda de água dentro do Pantanal. E na régua de Ladário nos mostra. Então, a partir de 2019, nós tivemos a extrema seca, que só fomos verificar com o incêndio de 2020. Então, a seca, ela está persistindo. Pode ter uma determinada região do rio que tenha mais água, mas isso não é o suficiente para formar um lençol freático para segurar a água dentro do Pantanal. Então, cada vez está ressecando, isso é mais. Bom, se você diz, Kátia, qual a diferença em termos antrópicos? Na década de 60, a Amazônia era intacta, o Cerrado era intacto, porque os Polo Noroeste foi a partir de 74, né? Então, toda a região, as cidades urbanas na região eram pequenas. Bom, o que tem hoje de diferente? Por que nós estamos, primeira vez, a régua de Ladário entrou num negativo que até é decretado crise hídrica. Então, os transportes de navegação estão com dificuldade de fazer o seu serviço. Por quê? Bom, agora nós temos aqui uma junção de situação natural com toda a questão de mudanças climáticas que mostra os seus extremos. Então, nós temos a Amazônia já com uma área desmatada em grande parte, ocupada, né? O Cerrado também. Então, tudo isso afeta a circulação, né, desse movimento de ar mais úmido, ar mais seco. Então, essa junção, a sinergia do natural e também do antrópico, esse sim é um dos grandes causadores dessa situação que nós atravessamos. Mas nós sabemos que com o crime extremo, nós não sabemos, nós temos previsões, nós só vamos saber quando acontece. Então, aqui entra uma política pública muito importante e que está passando desapercebida, que é a prevenção. Prevenção significa alertar antes de acontecer o fato. E nas nossas leis, só depois que tem o fato é que pode declarar calamidade ou assim por diante. Então, essa é uma coisa que eu passo ao deputado, né? Essa questão de como nós modificamos essa questão de declarar antecipadamente, né, a questão de que é urgência, né, e não esperar ter o fato, como na Defesa Civil, só depois que ocorre a inundação é que pode entrar o trabalho, mas sim a prevenção, porque desde março a ciência já vinha mostrando que o Pantanal iria passar por um déficit hídrico antes da seca, e isso com certeza favoreceria incêndios. Então, deputado Orinaldo, agora o senhor ficou com um monte de coisas para responder, mas eu queria, antes de mais nada, falar sobre a questão da Amazônia. A gente está vendo
parece que se aceleram as secas na Amazônia. Primeiro que a gente não ouvia falar disso, né? Aí a gente viu, não me engano, não sei se o fim do ano passado ou nesse ano, aquela imagem triste dos peixes morrendo, dos botos morrendo, porque secaram rios que nunca se viu secarem. Eu estou procurando aqui um dado do Ministério, de um dos organismos do Ministério da Defesa, que registra que a Amazônia já teve, esse ano, menos 27% de chuva. Quer dizer, como é que o senhor vê de lá da Amazônia essa questão das secas? Isso está se acelerando, isso está se agravando, e o que está acontecendo na vida das pessoas? Olha, Vânia, primeiro obrigado, viu, pelo convite do Expressão Nacional. Eu acho que aqui a gente tem duas abordagens científicas que o Parlamento precisa, sobretudo, olhar, sabe? As decisões do Parlamento, professora Cátia, professor José, devem ser pautadas sobre uma base científica. Eu começo por aqui porque nós temos um debate a se fazer no Parlamento, que de uma parte do Parlamento brasileiro que tenta ignorar a realidade. O fato da realidade é que nós vivemos extremos climáticos. O fato da realidade é que nós temos um parlamento que, lamentavelmente, uma boa parte dele está atuando no desmantelamento de normas ambientais, ou seja, é um contrassenso, né? Nós temos uma realidade climática, extremos, cientificamente provados, e nós temos um negacionismo ambiental muito forte dentro do parlamento. E respondendo a você, como um amazônida, nós nunca vimos em rios que nós navegamos assim, dentro de municípios na Amazônia, por exemplo, uma localidade chamada Tartarugalzinho, no Amapá, você vê a seca, como nós vimos agora, uma dificuldade de abastecimento de comunidades. Pirarucu, que é um peixe clássico nosso, né? Muito famoso, morrendo de sede, né? Em locais que a gente nunca viu isso acontecer, populações sendo deslocadas com abastecimento de água. Você entende que a Amazônia, a gente brinca na Amazônia porque sempre teve o debate sobre a seca do Nordeste, né? E quando tem muita migração de nordestinos, iam, né, na década de 80 para a Amazônia, e sempre foi muito elogiado a nossa quantidade de água, né? Nós nunca imaginamos a possibilidade de secas extensas e estiagem com seca. E foi isso que nós vivemos. Agora há uma mudança climática absurda, porque nós temos aí uma média, além da umidade, nós temos uma média de 40, 45 graus durante o dia na Amazônia. Isso se estende, né, com umidade, então você tem regimes de chuva que mudaram, você tem secas mais extensas, que tem o fenômeno do El Niño, mas por outro lado, você percebe a extensão claramente impactada pela mudança do extremo climático. Então, ou seja, você tem uma reação do planeta. Eu queria, sobretudo, falar sobre isso, porque o que está em risco é a nossa vida, né, do ser humano, porque o planeta está reagindo, o planeta está se adaptando, né? O planeta está se adaptando, o planeta está exatamente fazendo um movimento de reação a exatamente a ação do homem, né? Então, o perigo que tem aí é exatamente da nossa existência, né, num futuro, né, um pouco mais extenso, logicamente, mas a nossa existência, porque o planeta está reagindo a isso. O professor falou muito bem que existia um determinado momento que aquilo era deserto, né? Era savana, e que durante muitos milhares e milhares de anos você reverteu isso para uma floresta densa. É lógico que o planeta está reagindo à ação. Então, portanto, assim, nós precisamos ter muita clareza de que esse debate ele passa exatamente pela baliza do processo científico, da prevenção, como bem dito pela professora Cátia. Nós não temos os instrumentos de prevenção. Nós temos uma legislação, várias legislações que estão sendo desmontadas do ponto de vista ambiental, e nós estamos atuando exatamente quando a crise está instalada, né? Como é o caso da Defesa Civil, que tem ferramentas que só quando você está na seca extrema que você tem que dizer, olha, uma prefeitura tem que informar o Ministério do Desenvolvimento Regional que está em extrema seca e que a partir daí se decreta estado de emergência. Ou seja, é necessário que se pense novos mecanismos realmente de prevenção numa nova realidade. Onde está o problema? No negacionismo ambiental, no negacionismo científico. Então, nós precisamos enfrentar isso com o tema de educação, né, de reversão de consciência. É necessário que também a bancada do agronegócio vire a chave mental, sabe? Vire a chave. Comece a entender claramente que também eles não poderão conviver
com o extremo climático. Também eles perderão, do ponto de vista no médio prazo, a sua produção em virtude do regime de chuvas que alterou. Então, portanto, todo mundo perde. O exemplo do Rio Grande do Sul foi também uma condicionante, além de ambiental, de desmonte de legislação. Nós fizemos uma audiência, professor, aqui nesta casa, onde claramente os técnicos diziam, olha, a mata ciliar, né, as bacias de proteção foram flexibilizadas, a proteção da mata ciliar, avançou-se do ponto de vista da desordem, né, da desorganização ambiental urbana, as populações foram ocupando esses espaços. E quando se precisava de um celeiro, de uma proteção, né, que pudesse evitar ou diminuir ou mitigar o efeito do El Niño, o efeito das inundações, não se tinha mais isso, né? Então foi o desmonte também de proteção ambiental, de legislação ambiental, que culminou exatamente com o que está vivendo o Rio Grande do Sul. Então, portanto, há um sistema que eu quero, assim, para a população entender claramente, que o planeta reage ao desmatamento. O planeta reage, né, ao desmatamento com muita seca, né, e períodos exatamente que a gente não consegue controlar. Então, a pergunta, a interrogação que a gente faz é exatamente essa, né? Até que ponto o parlamento brasileiro irá continuar com uma cultura mental de pensamento atrasada? É necessário que o agro, principalmente, não estamos falando de disputa, sabe? Do ponto de vista do que é melhor, do que é pior, mas é necessário que a mentalidade do agronegócio brasileiro entenda que esses biomas sensíveis, como o Pantanal, como a Amazônia, precisam ser preservados, que a economia atual precisa ser a economia da biodiversidade, da bioeconomia com a floresta em pé. Isso contribui exatamente para que a gente tenha valor, né, um ativo econômico também. Professor, a gente está falando aqui da seca, né? É inquestionável, como disse o deputado, o que a seca afeta a todos. Agora, quando o senhor falou em savanização, quer dizer, o que está acontecendo com a floresta amazônica? Porque a gente olha a floresta, ela é um corpo vivo, poderoso, né? Ela é imponente, mas parece que ela é mais frágil do que a gente pensa. Quer dizer, o que está acontecendo? A seca é inevitável? Talvez nesse momento do planeta isso esteja ocorrendo. Mas o que é a savanização? E se existe alguma forma de isso ser amenizado ou corrigido? Alguma forma de atuação humana? É uma excelente pergunta. Acho que o deputado e a minha colega já mencionaram uma série de pontos que eu até gostaria de comentar, mas eu vou voltar à savanização para responder a sua pergunta de forma muito objetiva. O processo, é importante que a população entenda que qual o problema da mudança climática. O planeta sempre sofreu mudanças climáticas naturais, só que essas mudanças elas ocorrem numa escala temporal longa, de milhões de anos. O que a gente está vendo no processo do antropoceno, foi dado até esse nome, que é o efeito que a industrialização teve em escala global, promovida pela economia humana, ela acabou acelerando esse processo de mudança do clima. E isso está levando esse processo de savanização, que é um ambiente mais seco. Por isso que as áreas úmidas da floresta amazônica, nas suas bordas, estão perdendo densidade e estão se transformando numa savana. Savana é uma coisa que eu só conheço de documentário. É o cerrado. O cerrado é um tipo de savana. Que é bem seco. A gente tem um período marcante de chuva e um período marcante de seca. Aqui no Cerrado, em Brasília, a gente tem chuva, por exemplo, de outubro começam as chuvas, novembro efetivamente, até março. Abril São Pedro começa a desligar a torneira, vai aquele período de transição de abril e maio, a partir de junho não tem chuva, vai até a segunda quinzena de setembro. É uma paisagem que tem pouca árvore, que tem terra muito seca. Pastos naturais, né? Então, isso é a savana. Tem a africana, que todo mundo conhece, que foi muito... Mas o Brasil tem a savana mais biodiversa do mundo, que é o Cerrado. Mais até mesmo do que a africana. Então, assim, e esse processo, essa savanização da Amazônia, não está acontecendo na Mata Atlântica porque ela foi destruída.
Hoje a gente tem menos de 10% de área natural da Mata Atlântica, mas ela está acontecendo na Amazônia, que é uma destruição mais recente, como minha colega colocou, a partir da década de 70. E aí, esse processo de queimada, de abertura de pasto e de secura está fazendo com que essa fronteira da savana na América do Sul se estenda até a Amazônia e até o Pantanal, que já, por natureza, o Pantanal seria um cerrado. Por que ele não é um cerrado? Por causa daquela conjuntura da depressão e dos rios que tem ali, criaram esse ambiente úmido que é o Pantanal e que ele funciona mais ou menos com o que a gente chama de pulso. Seria como o nosso pulso de inundação. A Amazônia tem isso, o Pantanal tem isso. Períodos de enchente e seca. E ele vai variando anualmente dessa forma. O que a gente está vendo, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, são secas extremas, cada vez mais extremas, e o período de cheia cada vez menores. Então a gente está jogando essa curva de variação mais próxima do que é seco. Então a gente está transformando a América do Sul numa velocidade absurda, em que os organismos não conseguem se adaptar. Então esse é o problema que nós temos hoje. Agora, quando a gente fala em floresta, pensa numa floresta úmida, o senhor está falando da beirada da floresta, né, das beiras. A floresta pega fogo naturalmente? Porque tem muita gente que fala, não, isso, fogo na Amazônia é bobagem, é raio. Não pega. E tem que ter uma conjuntura muito específica para ter um fogo natural. Tem que ser no final de um período seco muito intenso, que começam aqueles chuviscos que são com tempestades de raio. E aí ele aciona aquela gramínea muito seca, morta ali, e aquilo dá uma combustão, que também não se estende por muitos quilômetros. Então esses incêndios quilométricos têm que ser colocados pontos em diferentes momentos e tem que coincidir com ventos. O engraçado é que esses grandes incêndios sempre estão próximos a variações de vento, e você consegue saber isso pelo IMET, como é que está o vento, qual é a melhor para onde o vento está colocando. Mas eles são provocados pelo quê? Pelo homem, pelas pessoas que têm interesse, ou abrir pasto, ou conquistar novas terras, porque é difícil você conquistar uma terra com uma floresta como a floresta amazônica. Quem já foi conhece. Você não vai conseguir demarcar, botar uma cerca numa floresta em pé, mas você consegue demarcar a sua terra com uma floresta queimada. Então, os grileiros de terra são responsáveis por isso. Alguns fazendeiros que ainda têm a cultura de colocar o fogo para preparar a terra para o próximo, às vezes perde o controle, e pessoas que têm problemas psíquicos. Isso acontece no mundo inteiro, a gente vê na Califórnia, a gente vê na Europa, a gente vê na Austrália, tem piromaníacos. E eles atuam exatamente nesse momento. Então tem uma série de interesses pessoais, políticos, econômicos, criminosos, que provocam esses incêndios, mas eles não são naturais. Professora Kátia, eu faço mais ou menos as mesmas perguntas à senhora. Existe uma aceleração desses fenômenos do Pantanal, desses fenômenos de focos de incêndio? Porque a gente viu números que são muito assustadores. No ano passado, em um ano, a gente tem 3.451 focos de incêndio registrados até junho, perdão, no ano passado, de 2024, contra 157 do outro ano. Está havendo uma aceleração dessa degradação e o Pantanal pega fogo naturalmente? Pode ir por partes, Por partes, né? Bom, na região de depressão, de planície de inundação, ocorre sim raios, mas é como o professor falou, tem a época, né? Mas pode de alguma outra forma ocorrer. Se você tem material em combustão, pode haver esses focos naturais, mas isso daí os satélites conseguem determinar, porque é um ponto, né? E normalmente ele queima em volta pegou uma árvore, né? Então você consegue delimitar. O que nós vemos no Pantanal é que com a seca, né, os focos de calor eles estão localizados numa região que é ao longo do Rio Paraguai, né? A região do Rio Paraguai,
ali foi determinado, mostrado que ali foi ação antrópica, né? Então, por quê? Existe o vento, existe o desconhecimento de manejo de fogo, né? E isso daí é uma questão que ainda deve ser muito bem vista no Pantanal, né? Porque o Pantanal, com o incêndio, muito dessas áreas, elas ficam sobre areia, né? Porque toda a matéria orgânica que trouxe pela água, a possibilidade, a existência da água promoveu a produção de biomassa, queimando. E aí vem logo em seguida, agora no inverno nosso, né? Tem o vento. Então você tem tempestade de vento. O que acontece numa tempestade de vento? Você está levando o solo de qualidade. Então, isso é um problema. Então, nós temos que ver, está sim aumentando, né? Em determinadas áreas no Pantanal, não é por todo o Pantanal, né? Então, essas áreas têm que ser bem focadas e há sim possibilidade de previsão. Isso nós precisamos abordar. Agora, eu vejo assim, que isso até eu repasso meu comentário ao deputado como um representante do parlamento, né? Nós estamos preocupados somente com o fogo, mas não temos nenhuma ação para a seca. Na década de 60, eu era garota de Resumo 10 anos, horário. 9 anos, Sentido. 13 anos, esse Ida. período. Todas as Dias. fazendas tiveram Segunda, que fazer sexta, poços sábado, semi-artesianos domingo. com bebedouros Número em de todas as suas viagens, 13. invernadas, porque Duração média da precisava viagem, de água 1 hora e para o 50 gado e minutos. ali também os animais silvestres iam se abastecer. Porque qualquer chuvisco fazia promover o crescimento de grama. Então, tinham um pouco de alimento, mas a água não existia. Então, eu vejo agora, a gente está falando decreto, né, em termos da questão da crise hídrica, mas em nenhum momento se falou a necessidade de construir esses poços, a necessidade de disponibilizar água para as pessoas, né? Nós sabemos que tem comunidades tradicionais que se afastaram, vieram para a cidade ou para outros lugares porque ficou sem disponibilidade de água, né? Então, nós sabemos que no incêndio de 2020 não Resumo existia do lugar itinerário. para o corpo de bombeiro Sentido. pegar água Ida. nas suas Ponto de carros-pipa para origem. ir apagar o QNR, fogo. Ceilândia. Então, o que você Ponto de tinha? destino. 160 quilômetros de Núcleo estrada Bandeirante. transpantaneira, Extensão, que sempre foi cortada por 49,03 pequenos quilômetros. riachos, Quantidade de rios, os trechos, curichos, as 130. baías, todas estavam secas. Então, eu acho que quando a gente pensa o trabalho do fogo, a prevenção é importante e culpar mesmo quem é o culpado, né? Tem que chegar a esse momento, né? E eu vejo também outro lado, é uma política de prevenção à seca. Então, disponibilizar água. Então, isso eu acho bastante importante neste momento, porque nós não sabemos quanto tempo essa seca vai perdurar. Pois é, Como deputada. estamos no extremo climático, pode ser que ano que vem, daqui a 2 anos, já é uma grande inundação. Então, imagina a catástrofe também. Então, nós temos que ser moderados, né? Nós temos que saber usar essa balança, né, da situação e de como funciona esse ecossistema. A gente está falando, deputado, o senhor falou agorinha há pouco da seca do Nordeste, né? A professora falando me lembrou isso, porque quando a gente está falando em fazer cisterna, em fazer poços artesianos, a gente está pensando em regiões muito secas. E ela falou também da população, né? Como é que a população vive nessa situação inédita, numa área que sempre foi farta em água? Olha, E Vânia, quais as providências que o senhor acha primeiro possíveis e necessárias? Nós nunca imaginamos, então é uma situação de uma realidade nova, né? Nós nunca pensamos, porque na Amazônia você tem o Poço Amazonas. O Poço Amazonas é um poço simples, na flor d'água, né? Onde você cava naturalmente, e como tem muita água
né? Você consegue obter o Poço Amazonas tranquilamente. Nessas regiões que foram estendidas a seca, né, a estiagem, nem se precisava de Poço Amazonas, porque quem mora na beira do rio, o ribeirinho, ele tem acesso direto, né? O gado tem acesso direto, né? Ou seja, você pesca ali. Então, ou seja, essa é uma realidade nova que nós vamos ter que nos debruçar, porque quando a gente chega nesse ponto de ter que discutir realmente abastecimento de água na Amazônia, se chegamos a este ponto, é realmente porque precisamos, né, ter uma outra atitude, uma nova política pública para essa realidade. Olha, nós tivemos de queimadas na Amazônia o tamanho de Portugal em 2023, certo? Nós queimamos, em termos de floresta, um pouco mais, um território um pouco maior do que Portugal. Esses são dados do IBAMA. Tá? Então, isso representa para a gente uma reflexão também, ou seja, se teve mais queimada, teve mais seca. Se teve mais seca, teve mais desmatamento. E o governo tem um compromisso de diminuição do desmatamento da floresta amazônica até 2030. Eu acho que vem fazendo isso de maneira correta, porque nós diminuímos, os dados do Ministério do Meio Ambiente dizem que houve uma diminuição significativa no desmatamento. Qual é a conclusão disso? A conclusão é que poderia ter sido muito pior se a gente tem a continuidade do modelo de olhar sobre a Amazônia e sobre os biomas como estava sendo feito no governo anterior. Para que fique claro, porque eu acho que o papel do governo também é ter atitude concreta em torno de uma realidade concreta. No governo anterior, que seja dito isso também, que é muito importante, o sinal do Ministério do Meio Ambiente era como motosserra, indicando, empoderando figuras dentro da Amazônia, ou mesmo no Mato Grosso, de que era necessário avançar simbolicamente com a motosserra, né? Todos lembram das imagens que se tinha do ministro de Meio Ambiente, exatamente estimulando que tivesse mais a ideia de desenvolvimento, exatamente derrubando a floresta. Isso, a conta volta para a gente, né? E está voltando, né? Está voltando. Então, essa questão também de entrar num debate de que muda-se o modelo de pensamento é fundamental. Eu insisto novamente nesse tema, porque nós precisamos ter um debate da sociedade se empoderando em torno de temas como você citou no início da reportagem, né? No início da entrevista. O ponto de não retorno, o que é isso? É um debate que nós estamos fazendo sobre exatamente a saturação, o nível de não reação da floresta amazônica, por exemplo, de biomas sensíveis como o Pantanal ou a Amazônia, em reflorestar, né? De ter uma reação. Ou seja, nós temos esse debate a se fazer. Então, eu quero aqui deixar isso bem pontuado, porque me parece que só o parlamento, na condição e correlação de força que tem o parlamento e a consciência do parlamento brasileiro, nós vamos ter dificuldade, né, de avançar nesse tema. Quando eu tenho um parlamento que diz que não existe extremos climáticos, quando eu não atribuo ao efeito do homem essa questão, quando eu tenho um parlamento que diz, por exemplo, que não tem incentivo para o agronegócio, sabe quanto foi dado só no plano safra, neste governo do Lula, para o agronegócio, repassado legitimamente, 400 bilhões de reais. Mas essa para o seca plano também safra. É um problema para a agricultura, Claro, né, deputado? claro. É isso. Eu estou aqui O produtor tratando... rural Exato, também o produtor vai sofre sofrer. com isso, né? No médio prazo vai sofrer, né? Porque esse sistema ele está conectado, né? É regime de chuva que demora a chegar, né? A seca mais extensa, isso vai logicamente atingir o sul como tem atingido. Então, assim, a gente precisa combinar isso melhor. Eu apelo aqui, inclusive, àqueles parlamentares e à sociedade que trabalha no agronegócio, que entenda claramente que as coisas não são desassociadas, que a gente precisa ter realmente uma relação mais próxima, entendendo que a preservação da Amazônia e o desmatamento não é solução para que a gente possa ter realmente um modelo econômico viável. Agora, deputado, quando a gente fala, eu vi uma reportagem dramática ontem, não sei de que dia foi, eu vi na internet, acho que foi ontem na Folha de São Paulo, sobre as crianças indígenas, que com a seca, as férias são antecipadas, eles têm interrupção no ano letivo, porque o professor não consegue mais chegar na aldeia, porque teria que ir pelo rio. O senhor estava se referindo, antes da gente começar, à questão dos ribeirinhos, do pequeno produtor, do ribeirinho, que depende dessa água do rio,
quando seca, como é que o que acontece com essa população? Quer dizer, tem um drama aí todo que também tem que ser assistido, né? Isso, O que acontece? Esse é um elemento que eu queria pontuar também, que é a favelização da Amazônia. Não é? Nós temos 40 milhões de habitantes na Amazônia aproximadamente, e nós temos um processo de favelização, que é um termo que eu utilizo muito, para deixar claro que nós também temos, a exemplo de outros grandes centros, nossas favelas. E aí tem uma migração, que é exatamente da vida ribeirinha, né, que é uma vida tradicional, assim como os indígenas, onde você tem um avanço, professor, por exemplo, do modelo do Mato Grosso, que vai para a floresta, estabelece compra de terras até então, né, desses ribeirinhos ou pessoas que são agricultores, e começa logicamente um processo de plantação do agronegócio. Essas pessoas migram por essa questão também para as cidades, né, e ocupam espaços alagados que nós chamamos de áreas de ressaca, por exemplo, que é o caso do Amapá. Né? Você tem essa combinação de fatores, então, que é a escassez de terra, a diminuição do uso da terra nessas comunidades, a migração para a concentração da área urbana e um processo de favelização. Então tem um fenômeno, sim, dessa migração que está envolvido nesses mais diversos fatores: seca, avanço do agronegócio em área de floresta, criação de gado em áreas de floresta. Então, portanto, há realmente um processo de migração que atinge diretamente o povo da Amazônia. Então, é a população indígena que tem dificuldade de acesso e é o ribeirinho ou o pequeno agricultor que perde a sua terra. Ou seja, é um modelo clássico do que foi o êxodo lá na década de 60, né, do êxodo rural do Nordeste para o Sul, né, para os grandes centros. Isso está vivendo a Amazônia de maneira muito forte. Agora, professora, o que a senhora acha que tem que ser esse sistema de prevenção? De prevenção aos eventos climáticos e também de socorro a essa população? Eu acho que nós temos, até quero congratular o deputado pelas suas posições, porque essas são as posições nossas, das comunidades científicas, em relação ao trato, né, dos nossos biomas, né? Então, parabéns pelo seu pensamento, né? E isso me deixa bastante, como uma cidadã brasileira, bem satisfeita de saber que lá no parlamento tem pessoas que estão preocupadas com esse tema. Bom, duas coisas aí importantes, né? Nós temos que recuperar as áreas de nossas nascentes, as nossas florestas, temos que fazer barreiras, tá? Para diminuir, melhorar a condição ambiental. Eu estou aqui numa reunião sobre restauração de ambientes brasileiros, pessoas trazendo modelos, experiências do Brasil inteiro, tanto da parte científica, da parte aplicada, e assim, um caldo muito emocionante, o setor político, administrativo do Brasil, mostrando as ações que está sendo colocado, né, de tentar buscar essa restauração, né? E nós vimos, por exemplo, um exemplo de um senhor que ele estava emocionado a demonstrar, a falar que quando ele começou aqui na Caatinga a trabalhar com restauração de uma região, né, de pequenos proprietários, e que depois de que a vegetação já estava a ser restituída, o rio voltou a ter água, e que até alcançou áreas que nunca pensavam que poderia chegar, né? Então você vê que nós podemos recuperar água, né? Então há uma questão importante, e com isso o microclima melhora. Então essa é uma posição. Segunda é a prevenção. Prevenção, nós temos os sistemas brasileiros de alta tecnologia para mostrar principalmente a questão da seca e a questão que pode ter incêndios. Então isso, falta um dispositivo legal, né, para demonstrar que quando a ciência, essa alta tecnologia está mostrando cuidado, nós já temos que estar lá antes de haver o incêndio. E outra coisa, que aqui eu volto de novo, porque eu acho que isso é importante na questão de parlamento, eu acho que nós temos que ter tanta visão, né, ambiental, porque essa é importante,
a visão econômica, porque não atinge só grandes proprietários, atinge a maioria da população brasileira, que são os pequenos, que vivem às margens dos rios, que vivem em pequenas propriedades, nas beiras dos córregos e assim por diante, tá? Agora, existe uma coisa que me preocupa muito se nós não mudarmos a nossa mentalidade dentro desse parlamento, que é a soberania nacional. Então, isso é importante, tá? Porque nós temos que saber cuidar da nossa casa. E isso eu levo ao deputado, tipo isso, o que é preciso fazer para que tenha mais engajamento no parlamento, né, dessa visão dos extremos climáticos, que vai afetar todo brasileiro. Eu fiquei assustada de saber que lá no Rio Grande do Sul, houve perda de solo agriculturável. Como vamos recuperar isso? Então, pode ser que tenha terras que valiam milhões e que agora desvalorizou porque perdeu toda a capacidade nutricional, como foi demonstrado em vários momentos pelas universidades da região. Então, isso para mim é uma questão de soberania. Professor José Francisco, a gente está aqui falando de algumas questões, a gente falou das questões de sobrevivência, de agricultura. Agora, a Amazônia também é uma região que tem 5 mil quilômetros de hidrovias, né, por onde anda muita produção, é carregada pelos rios, acredito, eu desconheço isso no Pantanal, é possível que também tenha. E a gente tem 23% da produção de energia elétrica que é jogado no sistema nacional. O senhor acredita que isso está sob ameaça, que hoje existe um risco desse sistema todo ter um colapso? Energia elétrica é um problema para esse país, né? Porque o sistema, todos nós dependemos da energia do sistema, né? É uma excelente pergunta, Vânia. Eu vou deixar ela para o final, que eu preciso fazer alguns comentários. E se eu tiver respostas, por favor. Do deputado e da minha colega. Eu queria, e vou chegar na questão energética, só vou precisar de um pouquinho mais de tempo, mas vou ser objetivo. Em relação à agricultura brasileira, é importante que a gente faça recortes quando fala desse sistema. Então, a maior parte, 70%, são pequenos pequenos agricultores e agricultores familiares. 70% do nosso sistema. São essas pessoas que garantem a alimentação do brasileiro. O que a gente chama de agronegócio é o que a gente produz como commodities e que isso é exportado, é o que traz divisa para o Brasil. E que é importantíssimo. Importantíssimo, né? Hoje dentro do PIB brasileiro. E ninguém está querendo destruir esse modelo agrícola brasileiro, que é um modelo de sucesso. O Brasil é um expoente no sistema agrícola global. A Embrapa ajudou enormemente, inclusive, para povoar o centro do país. Tá? Então, é importante que a gente diga isso, mas a gente precisa com que esse setor entenda, como a minha colega falou, o deputado falou, que eles vão ser afetados. E que o Código Florestal a mudança do Código Florestal, ninguém tem dúvida que o Código precisava ser atualizado. Mas da forma como ele tirou as barreiras de proteção, que são as matas ciliares dos nossos rios. Porque quando a gente fala, a gente tem que pensar, e o problema do brasileiro é que a gente quer pensar em caixas, compartimentos. Só quando a gente fala de ecossistema, estão todos interligados. Então a gente tem lei protegendo hoje a Mata Atlântica. Aí estão querendo para o Cerrado, estão querendo para a Amazônia, estão querendo para a Caatinga. A gente tinha que ter uma lei única para proteger os nossos biomas, e não biomas especificamente. A gente pode ter leis locais, né, estaduais, que vão proteger mais regionalmente, mas precisávamos de leis federais para entender esse sistema, porque a gente está falando da Amazônia, mas a Amazônia está conectada ao Cerrado e conectada ao Pantanal. Então não adianta eu ter uma lei para um bioma e não ter para o outro. Tá? Então, e a agricultura vai sofrer. A gente, nos próximos 20 anos, há um grande risco de colapso do sistema agrícola brasileiro, porque ele precisa de água. Para vocês terem uma ideia, o centro do Brasil já perdeu 35% da superfície de água. Saiu um artigo recente na Nature do Brasil,
mostrando isso. E a Amazônia vai perder. Só que a Amazônia, a tendência dela é se tornar um deserto. A savanização vai até um ponto, mas ela pode se tornar um deserto, porque ela tem um solo muito pobre e muito arenoso. Tá? Já tem áreas na Caatinga já consideradas deserto. Então, o que a gente está produzindo no Brasil é a inviabilidade do uso da terra. Esse é o primeiro ponto. Estima-se no Distrito Federal, em 2070, que a gente vai ter 50% menos de água disponível. Então, nós que estamos aqui no Distrito Federal, isso significa que a gente vai beber menos água. E o pior, vai inviabilizar, por exemplo, um comércio imobiliário do Distrito Federal, que é valiosíssimo hoje e daqui a 20, 30 anos vai perder o valor. Então, a gente está falando de economia nesses aspectos. Tá? Eu queria falar dos aspectos legais, deputado. E quando fala, o governo Lula, ele chegou a mencionar que ia ter uma autoridade do clima. Essa ideia não avançou. E eu acho que nós precisamos urgentemente, e aí talvez não no executivo, por que não no legislativo? Porque o parlamento brasileiro não assume essa responsabilidade, porque o parlamento é o lugar que vai dialogar com os vários setores da sociedade. É o melhor lugar para fazer isso. Né? E aí, em vez de constituir uma autoridade do clima, por que não constitui um gabinete permanente de crise ambiental do parlamento, em que ali pode-se discutir leis, subsídios, formas de organizar o território e que aí formula-se as leis com mais facilidade. Nesse gabinete você poderia ter advogados, economistas, biólogos, engenheiros, sociólogos, vários setores do conhecimento atuando sinergicamente para resolver esse problema. E isso se espalharia para a federação como um todo. Esse seria o centralizador e você poderia ter estaduais e depois, por que não, municipais. E aí você constituiria uma forma de você organizar esse problema do clima. Rapidamente, em relação ao sistema elétrico, está em colapso. Todas as barragens, se você olhar do Paranaíba, que parte tem o Mato Grosso do Sul, que tem o Pantanal ali, se olhar para todas as bacias hidrográficas, aonde tem, os reservatórios nunca mais chegam nos 100%. É muito raro. E eles ficam ali de 70% e perdem água muito rapidamente. Por quê? Com o desmatamento, a água ela flui rapidamente pelo território e chega nos oceanos. Ela não infiltra pelas cidades, pela a agricultura, o pisoteio de animal, então faz com que essa água corra para os rios, ela enche os rios rapidamente, que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas depois esvazia e aí vem a seca e não fica no território. Então, nós teremos também, pela matriz energética brasileira, um grande problema nas próximas... Já tivemos no passado e vamos ter no futuro. A gente tem problema para burro. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para tratar deles aqui nesse programa. A gente promete continuar essa discussão, mas eu queria que o senhor concluísse, deputado, suas considerações finais. Olha, eu queria começar pela pergunta da professora, porque ela pergunta como é que nós podemos mudar isso, né? Eu não vejo outra ferramenta que não seja pelo processo democrático, que seja com a escolha correta, parece uma coisa de lugar comum, mas o reflexo que nós temos aqui é de um parlamento que foi eleito pela uma consciência populacional que, consciente ou inconsciente, trouxe a esse parlamento pessoas que não têm uma pauta ambiental, a clareza da importância da pauta ambiental, né? Acham que isso é coisa de gente que está em outro mundo. Nós temos uma necessidade nesse processo eleitoral vigente, onde você vai ter eleição de vereador, onde você vai ter eleição de prefeito, onde você vai discutir planos diretores dos estados, dos municípios. Nós temos que até mudar o termo. Tem que ter plano de mitigação, plano de contenção, plano de prevenção à questão ecológica, à questão ambiental, né? Ou seja, você tem que mudar a percepção e isso tem a ver com o debate na sociedade. Essa correlação de força, eu volto a citar isso, só pode mudar a partir do momento que as universidades, os centros acadêmicos, os grupos de associações, né, as igrejas entendam que esse é um problema ambiental, é um problema nosso, né, um problema de todos e que a gente precisa realmente mudar isso. Agora, tem que ter uma expressão no processo eleitoral para a gente mudar um pouquinho essa relação aqui dentro da casa. Aqui, professor, nós temos frentes parlamentares
comissões, por exemplo, a Comissão da Amazônia e Povos Originários que eu pertenço, né, a Comissão Frentes Parlamentares Ambientais, estão tratando disso, mas nós temos um problema objetivo. Quando as ideias elas caem no plenário, as bancadas conservadoras no sentido anti-ambientais, ou que entendem que o agronegócio é inimigo do movimento ambiental e não é, nós precisamos conviver exatamente nesse sentido de entender que isso é um sistema que está relacionado, né? Precisam dialogar no sentido de ter proteção ambiental. Uma coisa não prejudica a outra. Agora é necessário ter racionalidade. Eu não posso, por exemplo, hoje estar pautando, por exemplo, o marco temporal no debate sobre a delimitação da terra indígena, para finalizar mesmo, pautando isso para avançar na pauta do agronegócio nas terras indígenas, sabe? Então, ou seja, você tem uma contradição. Eu acho que é necessário ter um limite, certo? Um limite nesse tipo de avanço e de consciência antiambiental que, no final das contas, prejudica todo mundo. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer e dizer que a nossa luta aqui tem sido nesse sentido, de ter realmente um debate sobre a Amazônia, sobre a questão ambiental, de maneira racional, baseada na ciência. Eu acho que é fundamental o papel que a ciência cumpre no sentido da gente entender que as ações do parlamento têm que ter base científica, dados, e não ficar subjetivando sem nenhuma base real, né, sustentada na ciência. Então, para nós é muito importante ter esse critério.